Olá, meus anjinhos, vamos embora para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias que procuraram explicar a origem dos organismos, né, de como a vida surgiu, certo? Basicamente, elas vão ser divididas em dois grandes grupos: a de geração espontânea, também chamada de abiogênese, e biogênese, tá ok? Então, durante um bom tempo, até chegamos a falar em sala de aula, durante um bom tempo, algumas ideias aristotélicas prevaleceram de uma certa forma, tá ok? E hoje se sabe que grande parte dessas ideias aristotélicas relacionadas especificamente à origem da vida estão completamente erradas. Para quem quer acompanhar do seu livro, né, o livro de biologia, ele está a partir da página 49. Nós estamos falando sobre a biogênese versus biogênese, tá ok? E aí vem uma informação importante, né? A biogênese, os seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta. Essa é a grande ideia, né? Ideia central sobre isso, que, como eu disse, iniciou lá com Aristóteles, né? Que já admitia essa questão de geração espontânea. E acredita ou não, grandes cientistas como René Descartes, como o próprio Isaac Newton, também tinham uma tendência em acreditar sobre, né, informações sobre geração espontânea, ok? E foi difundida fortemente até o século XIX. E aí vão alguns exemplos. Eles diziam que, por exemplo, a mosca surgia da carne podre, o sapo a partir do lodo dos rios, os ratos a partir da camisa suada, né? Eles traziam essa teoria. No livro de vocês, inclusive, tem até o exemplo aí dizendo que alguns crustáceos, né, davam origem ao ganso, que fisicamente se pareciam. O caso também da imagem B, né, mostra sobre a lama, né, o lodo, como foram falado aí, originando os sapos. Então era uma teoria extremamente comum e, como eu disse, vários cientistas famosos, como até o criador das três leis, né, primordiais da física, Newton, tinha tendências em acreditar sobre isso. Já biogênese diz que todo ser vivo origina-se de um outro ser vivo já existente. Aí você me pergunta, mas Pablo, qual é a grande questão de abiogênese ter passado tanto tempo? Porque o problema é, biogênese acreditava e acredita que são os seres vivos que já existem antes que deu origem. Só que a grande discussão é, certo? E quem foi que deu origem? Como é que surgiu o primeiro? Como é que a primeira vida surgiu? Lembrando que estamos discutindo tudo isso sobre a luz da ciência, né? Em outra aula, nós vamos ver alguns conceitos relacionados à questão religiosa. Hoje, exclusivamente ciência, certo? E aí, a teoria da abiogênese foi contestada, né? Vários outros cientistas, inclusive, fizeram experimentos e tentaram provar que um ser vivo só se origina de outro ser vivo, né? Através desses experimentos. Hoje a teoria aceita, teoria da biogênese, porém, vale deixar claro que para poder explicar como surgiu a vida lá nos primórdios, há muitos bilhões de anos atrás, é preciso então trazer alguns conceitos de geração espontânea ou a biogênese, que em uma outra aula nós vamos ver mais detalhes, principalmente através de um experimento chamado experimento de Miller, ok? E aí alguns principais defensores dessas teorias: Helmut Leeuwenhoek. Leeuwenhoek foi, inclusive, a questão do microscópio, identificou micro-organismos. É como eu disse, cientistas famosos. O próprio Helmut era muito famoso na época. Ele dizia que ratos a partir de camisa suada com trigo e queijo. Ele tem até uma receita. E hoje se sabe que na realidade o rato é atraído pela comida, né? Mas na época se dizia que era criado do nada esses ratos. É, Também tem Needham, que fez uma série, até experimentos por sinal,
né, de caldos nutritivos de carne. Enfim, ele fez uma série de... Só que em contrapartida nós tivemos Francesco Redi, né, o italiano, que usou o experimento das larvas, que daqui a pouco a gente vai ver. É muito famoso esse experimento. Os três experimentos famosos, né? Toda vez que se fala de biogênese versus abiogênese, você vai lembrar de três experimentos famosos. O de Needham versus Redi, certo? Que foi muito famoso. Aliás, Needham versus Spallanzani, desculpe. O experimento de Redi e o de Pasteur. São esses três experimentos extremamente famosos. O de Redi tem a ver com a carne, né? Vocês já estudaram um ano atrás, 2 anos atrás sobre isso. Que ele colocou, daqui a pouco a gente vai ver melhor. Mas enfim, o fato é que ele conseguiu isolar e confirmar que era a mosca, né, que colocava os seus ovos e assim gerava os famosos, né, que vocês conhecem como tapuru, né, as larvas. Já Spallanzani procurou fazer experimentos para contestar o que Needham dizia, e Pasteur foi o responsável então, em confirmar de forma experimental que biogênese estava correta. E aí, como dá para perceber na imagem, Redi fez um experimento bem famoso, deixou um pedaço de carne, as moscas vinham, pousavam, colocavam seus ovos, depois nasciam larvas, né? E diziam, olha, isso surgiu do nada, né, como costumavam dizer. Só que numa dedução bem simples, lógica, básica, Redi disse, olha, isso só acontece porque as moscas colocam as larvas. Porque uma outra vida, que são as moscas, né, fez com que surgisse uma outra vida que foram as larvas. E assim ele conseguiu provar, né, ele conseguiu fechar e as moscas não conseguiram entrar e não colocaram larva. 24 horas depois não apareceu nenhuma larva, e comprovando então que sua teoria estava correta. Durante um bom tempo muita gente passou a acreditar nisso, só que depois surgiram o período das chamadas experimentos com caldos nutritivos, que são o de Needham versus Spallanzani, né, que Needham acreditava na geração espontânea, e Spallanzani o inverso, na biogênese. E esses experimentos entre um e outro gerou uma série de discussões. De forma bem sucinta, rápida, prepararam um caldo nutritivo com restos de comida, certo? E ferviam. E aí disseram, olha, Needham, né, Spallanzani está errado porque ele ferveu demais. Perdeu o sentido, as informações básicas e substâncias para poder ter vida. E na época Spallanzani não conseguiu refutar. Então meio que continuou a grande discussão. Então foi preciso a Real Société francesa, junto com a inglesa, inclusive as duas grandes academias de ciência, proporem um concurso, um desafio, e vários cientistas tentaram, né, fazer experimentos ou para provar um lado ou outro, não interessasse, e para ganhar essa premiação. E foi que Louis Pasteur, em 1862, conseguiu exatamente fazer esse experimento que ficou conhecido como o pescoço de cisne. E conseguiu comprovar como ele chegou à conclusão de que os micro-organismos, na época ele chamava de micróbio, né, surgiam no caldo nutritivo e eram provenientes da contaminação por germes do ambiente. Então tinha micro-organismos no ambiente e que infectavam a amostra. Não era uma geração espontânea. Eram organismos tão pequenos que nós não conseguiríamos ver. E ele conseguiu fazer esse teste exatamente, desse experimento, como você está vendo aí, né? Pegou o caldo nutritivo, despejou, pegou aqui, fechou a amostra, né? Tá percebendo que o vidro ele começa a aquecer, o vapor d'água vem até aqui, né? Aqui fecha, que vai ficar água aqui nessa pontinha onde está o mouse, tá vendo? Vai ficar água e aí vai vedar a presença dos micro-organismos que estão aqui no exterior, não vão conseguir penetrar. E aí ele aqueceu, e quando ele aquece, percebe-se que toda a substância ela não muda de cor, não estraga. Então ele chegou à conclusão, que é a mesma conclusão que Spallanzani chegou.
Só que lembra que eu disse que Needham disse que Spallanzani aqueceu demais e perdeu as substâncias que faziam com que a vida existisse? Então foi que ele fez, Pasteur foi e quebrou o pescoço, que dizem, né, lembra o pescoço de um cisne, daí o experimento pescoço de cisne. E quando ele quebra, o que acontece? Os micro-organismos que estão na atmosfera entram em contato com a amostra e a amostra se estraga, comprovando então a teoria de Pasteur, que na realidade o Needham estava errado, Spallanzani estava correto, só não consegui explicar essa parte. Inclusive todo o conceito de Pasteur foi adotado por outros tipos de alimentos, né? Foi a partir dessa ideia de Pasteur que surgiu as comidas enlatadas, por exemplo. E hoje tem a famoso processo de pasteurização baseado no experimento de Pasteur, que consiste simplesmente em aquecermos um determinado alimento, isolamos ele e resfriamos rapidamente e ele fica próprio para o consumo. E o caso mais comum disso, da pasteurização, tem com o leite, né? Que consegue então, só uma informação, o motivo de termos que ferver o leite até chegar ao ponto de começar a derramar é porque a temperatura ideal, que é próxima a 100 graus, e por coincidência ou não, é o momento em que ele termina gerando, de querer derramar, como o pessoal conhece, tá ok? Bom, é basicamente isso nessa aula. Fica uma pequena atividade para vocês fazerem. Quero que vocês pesquisem aí em que consiste a técnica da pasteurização, que eu acabei de falar, né, de detalhes. Descubra em seu dia a dia onde podemos encontrar a utilização dessa técnica. Eu já dei um exemplo do leite, eu quero outro, do leite não vale. E diferencie pasteurização de UHT, Ultra High Temperature. Lembrando que o HT, só uma dica, alguns leites na embalagem vem leite UHT. Eu queria que vocês explicassem melhor a diferença então do processo de pasteurização e de UHT. Bom, é isso e nos vemos na próxima aula. Valeu!